Meus irmãos, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira epístola paulina aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o 5. Antes da leitura, nós vamos orar. Poderoso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, dia separado para a nossa reunião de orações, o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Teu Santo Espírito possa falar de forma profunda, intensa e transformadora aos nossos corações. Pai amado, esteja também abençoando a reunião de orações, que seja um momento altamente proveitoso à igreja, de comunhão, de compartilhamento e de apresentação de todas as ansiedades e preocupações diante do Senhor, ó Pai. Nós possamos estar essa noite com essa disposição, ou essas disposições em nossos corações. Aprendermos a Tua Palavra e vivê-la por meio da oração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, é uma série baseada no livro do pastor John MacArthur Jr., pastor norte-americano de nossos dias, um pastor batista. E a série que ele trabalhou é Com Vergonha do Evangelho. Hoje nós vamos tratar do tema Eu Quero a Religião Show. O que acontece em muitos... Não é que eu queira, tá, irmãos? É o tema que ele trabalha. Isso aí não é o que eu quero, não. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sobretudo, eu quero destacar a maneira como Paulo se apresentou para anunciar o Evangelho, sem os recursos mais atuais da oratória e da sensibilização de uma audiência, de um auditório. Ele se apresentou de forma simples. O conteúdo do que foi passado, Jesus Cristo, nada além disso, ele fala no verso 2. E o resultado, que ele esperava, o verso 5, para que a fé daqueles irmãos não estivesse apoiada na sabedoria humana ou em qualquer outra coisa, mas no poder de Deus. Essa era a expectativa de Paulo. É isso que nós vamos ver um pouco essa noite aqui no nosso estudo bíblico. A temática é essa, que muitos querem a religião show. E o ponto é o seguinte: na ausência do Evangelho, as pessoas irão procurar outras convicções e práticas que lhes tragam, que possam lhes trazer de alguma maneira a satisfação, o contentamento, a quietude. Na falta de pão, se alimentam das cinzas. Vão ter que consumir alguma coisa. Se não tem o pão do céu, vão comer das cinzas. No início do século XX, o entretenimento surgiu como o centro da vida familiar e cultural. Não é à toa que até hoje tem essa expressão sextou, Por que sextou? Porque eu não tenho que trabalhar, eu não tenho uma rotina e eu tenho um final de semana para me divertir. Ficar tranquilo, despreocupado e ali poder investir os recursos que eu venho ganhando. Então, no início do século XX, o entretenimento ocupou a centralidade da vida social e familiar. O entretenimento passou a consumir a maior parte do tempo e das conversas
das pessoas. Veja como não mudou muito. Se tem um Big Brother, eu não sei, eu fico pensando, gente, será que ainda tem pessoas nesse país que assistem Big Brother? Aí quando começa o reality, você vai em determinados locais, as pessoas estão conversando sobre Big Brother. Você pensa, meu Deus, mas que tipo de cultura é essa? A televisão ocupou o centro das nossas salas de estar. Eu confesso aos irmãos que eu admiro aqueles que têm a sala de estar sem TV. Porque ali a centralidade não é necessariamente a televisão, mas são as visitas que chegam e as conversas que vão acontecer ali. Mas lembrem-se que antes a televisão ocupava a centralidade na nossa sala. E no show business, a verdade é irrelevante. É um mundo de mentiras, de suposições, de sonhos, de esperanças vazias. O que importa é se realmente estamos sendo entretidos. Um dos seriados da Netflix que fez enorme sucesso, deve ter aí uns 2 anos ou 3 anos, eu acho que mais ou menos isso, Casa de Papel, né, alguma coisa assim. E se você for olhar o enredo da história, são de assaltantes. E as pessoas assistem aquilo e, num dado momento, elas começam a torcer pelo êxito dos assaltantes. O que vale é o entretenimento. A maneira bonita como é apresentado aquele drama, aquele roteiro. Atribui-se pouco valor ao conteúdo, o estilo é tudo, a forma é tudo. E essa forma de pensar tem norteado muitas igrejas. A W. Tozer, um teólogo do século passado, disse o seguinte: durante séculos, a igreja manteve-se firme contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo-o como um dispositivo para se perder tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da consciência, um plano para se desviar a atenção da prestação de contas quanto à moral. Ou seja, por um bom tempo a igreja conseguiu perceber que o mundo do entretenimento, na verdade, está para nos distrair, se nos apegamos muito a isso. Se ficamos fanáticos por isso. Pode ser um time de futebol, pode ser um campeonato de Fórmula 1, né, que antes as pessoas gostavam muito disso. Então, o mundo do entretenimento é perigoso. A gente tem que se divertir, é importante, mas mantendo as coisas no seu devido lugar, com a devida proporcionalidade. Há lideranças que se valem do entretenimento como uma ferramenta para alavancar o crescimento da igreja. O veículo tem, por vezes, barateado a mensagem da cruz. E nós vimos em Brasília, só que temos situações fora do Brasil que são muito piores. Nós vimos em Brasília, em Taguatinga, mais especificamente na nossa cidade, igrejas presbiterianas, que tinha a chamada dança litúrgica. Os irmãos sabem disso. Havia dança no momento em que o louvor estava cantando. Mas tiveram umas que foram mais ousadas ainda. Trouxeram o movimento circense para dentro da igreja. Então, aqui nós temos um pé direito muito alto, era colocado uma estrutura de ferro, um tecido até o pé do palco, ou do púlpito, né? Palco não é uma expressão feliz para usar para o púlpito, mas acabava se tornando um palco. E ali, meninas bonitas, que não colocavam meninas feias, com roupas coladas, ficavam se enrolando no pano. Elas subiam e desciam se enrolando no pano. Isso eu vi aqui em Taguatinga. Isso eu vi com os meus olhos. Isso eu vi no culto solene. Culto solene, culto de domingo à noite. Você vem à noite, está lá a situação. Igrejas nos Estados Unidos têm momentos que eles contratam mais de 100 palhaços para entreter a igreja durante os trabalhos solenes da igreja. Porque isso atrai pessoas. Gostam do espetáculo. Gostam de ver essa movimentação. O entretenimento dentro da igreja. Então, o veículo, por vezes, tem barateado a mensagem da cruz.
Há também lideranças procurando freneticamente técnicas do mundo do entretenimento, porque funcionam, enchem suas igrejas. Os irmãos não fazem ideia da quantidade de literatura de crescimento de igreja. Enorme variedade de literaturas para que você possa se utilizar de várias estratégias empresariais do marketing para que a igreja cresça. E uma delas é que o pastor tem que ser alguém que faça as pessoas sentirem alguma coisa. Né? Elas têm que sentir alguma coisa. Ou elas choram, ou elas riem, mas elas têm que sair dali impactadas pelo jeito que o pastor fala e não necessariamente pelo que ele fala. E, na verdade, o pastor tem que ser um porta-voz de Deus, da palavra de Deus, e não entreter. Então, há situações, e eu mencionei isso na última vez que eu dei o estudo, né, de um pastor brasileiro, que disseram para ele, por que você não faz stand-up? Ele resolveu fazer stand-up mesmo. É o lugar dele, não é no púlpito, é fazendo palhaçada no stand-up, no show de stand-up. É um outro ambiente, é uma outra proposta. Não é um culto solene, um momento de adoração a Deus e de abordagem das verdades eternas. Então mudaram a verdadeira identidade e missão da igreja. Quem nós somos? Nós somos embaixadores de Cristo, conhecendo o temor do Senhor, motivados pelo amor de Cristo, tendo sido completamente transformados por Ele, imploramos aos pecadores que se reconciliem com Deus. Isso é a igreja no mundo. Geralmente, nessas igrejas do entretenimento, pouco se fala sobre confrontação de pecados. Muito pouco, ou nem se fala, dependendo da ocasião. Teve um contexto que fui, e aí prepararam uma liturgia sem a confissão, e eu fiz a confissão, inseri, tomei a liberdade, quando me deram a oportunidade eu fiz a confissão. E o pastor não gostou, ele falou, por que você inseriu? Porque eu entendo que é uma parte importante do culto. Deve estar presente, não só no culto, mas constantemente em nossas vidas. O momento que eu me coloco diante de Deus reconhecendo os meus pecados. E o pastor disse o seguinte, não, mas era um momento festivo. Eu fiquei assim pensando, festivo, então não precisa da confissão, não precisa. Então, irmãos, é séria a situação. Nós somos embaixadores do Senhor, dia a dia conhecendo esse temor de Cristo, tendo sido completamente transformados por Ele, nós estamos implorando, pregando a pecadores que se reconciliem com Deus. Essa é a missão da igreja. Se uma pessoa entra aqui na segunda igreja e ela ouve a palavra, e até a forma como nós pregamos expositivamente, se bem que esses estudos não são expositivamente, a gente lê o texto, faz algumas referências, mas as pregações dominicais, de domingo à noite, são eminentemente expositivas. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pronto. Para muitos, essa metodologia é ultrapassada. Não se deve usar. Há igrejas no norte da América que gastam muito dinheiro com artistas do teatro para que eles possam teatralizar a mensagem. E é muito dinheiro com isso. Coreógrafos, para que o grupo de coreografia tenha um desempenho excelente. Então já saíram do eixo do que é a verdade bíblica há muito tempo. O que é a igreja? É portadora do Evangelho do Senhor. E o Evangelho, deveras, é perturbador, chocante, transformador, confrontador, produz convicção de pecado e, acima de tudo, é ofensivo ao orgulho humano. E, geralmente o entretenimento faz de tudo para agradar o cliente, para explorar todos os sentimentos bons do cliente. Tem uma boa experiência. Às vezes, quando a gente vai em alguns lugares, alguns hotéis, eles tem aquelas perguntas, né, de satisfação, de sugestão, e eles perguntam assim, como que foi a sua experiência em estar no lugar tal? Você fica bem. Eles querem explorar todos os sentidos e acham que isso deve ser transportado à igreja. Os que não reconhecem
a verdade de que o Evangelho confronta, entendem que a mensagem do Evangelho tem de se adaptar às necessidades da audiência. Eu já ouvi demais isso na igreja. Quando nós estudamos as técnicas, que tem técnica para você interpretar texto bíblico, tem materiais que nós precisamos consultar, nos amparar. Além da leitura bíblica, da reflexão, existe todo um aporte teórico que a gente precisa consultar. Mas quando nós aprendemos as técnicas, existe uma linha muito tênue entre a aplicação do sermão, que é o final, você leu, explicou, aí vem a aplicação. O que isso tem a ver com a minha vida? Há uma linha muito tênue entre aplicação e necessidade dos ouvintes. Porque muitas vezes uma mensagem é norteada ou montada pela necessidade da audiência, ou que se percebe de necessidade. Mas a demanda da necessidade vai vir do texto bíblico. É a partir do texto bíblico que as necessidades são trabalhadas. Nesse tipo de evangelho, para entreter, não. Tem que ser uma mensagem de motivação. Né? A pessoa tem que sair daqui motivada. Há muitos momentos que a mensagem de Deus nos encoraja e tem que ser assim. Tem que ter esse equilíbrio. Não é só o cajado, não é só o chicote, não é só a vara. Não. Há momentos que nós vamos ouvir um sermão, sairemos extremamente encorajados, motivados para viver a vida cristã. Mas haverá momentos que a mensagem vai confrontar o nosso orgulho e o nosso pecado. Eu falo isso, irmãos, quando muitas vezes vem um pastor de fora, eu sou confrontado com os meus pecados. Por isso que não é bom só o pastor pregar, ele precisa ouvir também, sentar e ouvir. Nós participamos de uma conferência lá em São Paulo, uma vez no ano, agora são 4 dias, ouvindo, de manhã e de noite, tem até à tarde também. Por dia, uma média de quantas horas? Deve dar umas 6 horas de palestra, se você realmente dedicar. 6 horas você sentado e ouvindo. Sentado e ouvindo. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A vida vai sendo trabalhada. Então, uma mensagem que não agrida aos ouvidos sensíveis. É o que esse tipo de evangelho prega. Cuidado, os ouvidos são sensíveis. E, na verdade, irmãos, o entendimento reformado é que o maior problema que nós temos é o nosso próprio pecado. Nós precisamos lidar com esse problema. É ele quem nos atrapalha. Nós tivemos essa semana, esse domingo, uma notícia difícil de ser digerida, a gente está digerindo ainda, mas esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é o nosso coração. É o que está aqui dentro, é o que está aqui na minha mente. Os meus sentimentos pecaminosos, os pensamentos pecaminosos, é isso que nós precisamos lidar, matar esse leão dia após dia. Então as mensagens de confrontação fazem parte desse repertório, dessa dieta bíblica para a igreja. Não é só confrontação. Às vezes é necessário encorajamento. Às vezes o irmão está prostrado, precisa de uma palavra, né, para que ele saia daquela situação. A palavra de encorajamento. A Bíblia fala sobre isso também. Pensem os irmãos o que teria acontecido se o profeta Jeremias tivesse endossado essa filosofia de falar apenas aquilo que agradam os ouvidos, de pisar em ovos na hora de falar. Tem muito cuidado na hora de falar. Jeremias pregou por mais de 40 anos. 40 anos. Sem fruto algum. Nenhuma pessoa se converteu. Engraçado que Deus chama e diz, Jeremias, você vai pregar e ninguém vai se converter mesmo, não. Seria o ministério do fracasso. Às vezes a gente prega, alguma pessoa diz, pastor, eu fui impactado pela sua mensagem, alguém se converte. Acontece, Deus faz a obra pela misericórdia dele, não é por causa da gente. É pela misericórdia dele, pela palavra dele, ele faz isso, nos alegra. Isso nos encoraja, isso nos motiva. Mas pense um homem que passou 4 décadas pregando para um povo que não queria ouvi-lo, que rejeitava a mensagem dele. E o que aconteceu com Jeremias? Foi até mesmo ameaçado de morte, pelo que ele pregava.
a verdade de Deus. Ele foi ameaçado de morte. Os amigos dele, as pessoas mais próximas a ele, planejaram a morte dele várias vezes. Os amigos. Pense se ele levasse o seu ministério sob essa perspectiva de que eu tenho que agradar todo mundo com o que eu estou falando. Não dá, irmãos. Não tem como. Não tem como. O nosso Senhor Jesus não se preocupou com isso, em nenhum momento. Mas a grande diferença do Senhor Jesus é que ele conhecia muito bem os seus opositores. O pregador não tem noção do que passa na mente, do que passa no coração. Às vezes uma sentença bíblica proferida é rejeitada no coração da pessoa. Eu não consigo perceber. Não tenho condições de saber o que vai na mente. Eu prego orando para que Deus use a palavra dele para alcançar. É só a palavra dele que pode alcançar. E não o meu poder de persuasão, a poder de articulação, de argumentação. Isso aí é apenas um recurso, mas Deus não usa isso. Deus usa a palavra dele para transformar. Paulo resolveu apresentar o evangelho puro e simples, refletido em sua fraqueza humana. Paulo era um homem muito frágil, até fisicamente. Quem olhava para Paulo dizia assim, esse homem está saindo pelos poros doença. Ele tinha debilidade física, era um homem não muito bonito, feio mesmo, enfermo. Então Paulo se apresenta dessa maneira. E Paulo diz, olha, eu não quis apresentar outra coisa, senão o evangelho puro e simples. Se a eficácia se tornar o indicador do que é certo ou errado, sem a menor dúvida, a nossa doutrina será diluída. O resultado de uma pregação foi um indicador de que ela foi boa ou ruim. Ah, meus irmãos, aí complica. Porque o resultado de muitas mensagens em igrejas lotadas são de pessoas levantando a mão e entregando a vida para Jesus. Mas será que o que foi falado foi bíblico mesmo? Quantas conversões emuladas. Como que se a vida cristã fosse feita de uma mera confissão, de eu entrego minha vida a Jesus e está tudo resolvido. Não. Vida cristã é uma vida de renúncia, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus, de negar o seu orgulho, isso dia a dia. Para dar um passo de uma confissão de fé, a gente precisa ter o conhecimento do preço do Evangelho. Eu tenho enorme preocupação com os mais jovens que fazem a pública profissão de fé, porque eu temo que eles não tenham noção da amplitude desse compromisso. Eu tenho medo disso, porque são questões espirituais que envolvem o nosso destino eterno, a nossa vida nesse mundo, todas as nossas decisões. Então, eu tenho esse receio e sempre eu tento, na medida do possível, conversar com eles e saber deles se é isso mesmo que eles querem, se eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Abraçando essa fé no Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 ao 6. Paulo diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, veja que Paulo reforça aqui a ideia da maneira como ele apresenta o Evangelho, não para necessariamente agradar, mas para que a verdade fique evidente a todos aqueles que estiverem ouvindo a palavra de Deus.
Não é que o pregador tem que ser alguém antipático. Também não é isso. Antipático, uma pessoa... Não. Mas o pregador tem que ser fiel. Acima de tudo, fiel. Pode ser simpático. Eu acredito que em algum momento, se tiver alguma situação que a igreja tem um momento ali de descontração, de riso, não vejo problema. Não vejo problema nisso. Agora, não pode ser avacalhar, né, como a gente fala, e virar uma comédia. Eu sei contar histórias de forma bem jocosa, mas eu tomo muito cuidado quando eu estou no púlpito. Para não virar conta a história, assim, dando a devida seriedade e proporção à história. O púlpito é uma forma diferente de nós nos portarmos do que numa conversa coloquial. Então, por que disso? Porque nós estamos lidando com a eternidade. Pode ser que durante aquela mensagem alguém seja salvo. Meu filho seja salvo, alguma criança da igreja seja salva, um adulto saia de uma condição de pecado, de perigo. Então não posso ficar ali com gracejos. É algo muito sério que está acontecendo ali. Então nossa missão primordial é pregar e ensinar as Escrituras. Pregar e ensinar. Isso é a igreja inteira. Pregar e ensinar. Você convidar alguém para vir à segunda igreja, diga, olha, lá na segunda igreja há a pregação da palavra e há o ensino da palavra. Nós estamos interessados em conhecer mais a palavra. Essa é a nossa missão. Pregar e ensinar as Escrituras. Isso deve ser o pivô central da ação da igreja. A igreja não é um mero lugar de calor humano, de amizade, na qual as pessoas comem, bebem e são entretidas. Isso pode até acontecer, e deve também acontecer, mas não é apenas esse lugar. Eu tenho muita preocupação quando sai alguém aqui da igreja, vai para outro estado, eu tenho a preocupação de que a pessoa encontre o acolhimento devido, o ambiente que seja favorável para que ela continue cultuando e adorando a Deus. Mas eu sempre digo, a igreja é você. A sua fé está dentro de você, independe de igreja. A igreja é um local importante, necessário, estabelecido por Jesus para o nosso crescimento, mas a salvação é individual. Individual, trabalhada no seu coração. Então a igreja não é um mero lugar para calor humano, amizades, entretenimento, comer e beber. Igreja não é clube, mas a igreja é uma casa de oração. E também de adoração. O alvo legítimo da igreja é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço no mundo. Essa é a visão mais assim relevante, mais importante para mim em relação à igreja. Eu vejo a igreja como um grande centro de treinamento, de encorajamento, para que nós possamos sair da reunião e servir, fazer a diferença no mundo. Essa é a maneira que eu vejo a igreja. E nesse centro de treinamento, nós adoramos a Deus, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra, nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós servimos a igreja, mas tudo isso nos preparando para que nós sejamos lançados de volta no mundo para fazer a diferença e não para trazer o mundo para cá. E não para trazer o entretenimento do mundo para cá. Quando começa aquele negócio, estou achando a igreja muito parada, acho que deveria ser diferente, deveria ter uma palma, acho que deveria ter alguma coisa diferente, acho que, não sei, algum glória a Deus, algum aleluia. Essa pessoa não entendeu ainda o que é a igreja. Igreja não é um local para eu implantar aquilo que eu acho que deve ser, mas é um centro de treinamento para que eu possa servir. Eu não vou trazer as coisas do mundo para cá. E, meus irmãos, é um princípio simples, óbvio, mas que na prática, não é no meio presbiteriano, isso não é comum no meio presbiteriano, mas não está muito longe. Se você for aqui na Comercial Norte, algumas igrejas, o presbítero Rodrigo até falou da boate, né? Parece que você está entrando numa boate mesmo. Você entra tudo preto, tudo pintado de preto em cima, as paredes, aí de repente tem umas... Não tem nada contra preto, que é lá do motoclube, né? Mas ali é outro esquema, é outra coisa. Mas tudo preto na igreja. Aí o pastor parece um animador de auditório.
Alguém assim que preparado para te, né? Aquela coisa bem artificial. Aí, de repente, vem a música e sai uma fumaça do palco e desligam as luzes, aí acende umas luzes diferentes. Isso não está muito longe. Você vai aqui na Comercial, tem igrejas assim. Nada disso Deus pede na palavra dele. Nada disso. A igreja é um centro de treinamento para que possamos servir. Se formos fiéis, o solo que Deus preparou produzirá fruto. E o solo é aquele que vai ser atingido pela palavra de Deus. Por isso que o culto presbiteriano é muito simples. O culto presbiteriano, oração, cânticos, leitura da Bíblia e mensagem. Acabou. E a realização dos sacramentos. Acabou. Não precisa mais que isso. Para que as pessoas tenham clareza de que a centralidade é Deus e não os seus desejos. Então, o nosso desafio, irmãos, pregar com fidelidade e confiança em Deus. Não é a engenhosidade de nossos métodos, nem técnicas que inventem para o ministério, nem a perspicácia de sermões. Que tem um pastor lá que prega demais, que prega muito bem. Não. Eu gosto demais dessa exposição sistemática de livros, porque não é o pregador, é o texto bíblico. Nós ficamos na expectativa do texto bíblico, não necessariamente do pregador, mas do texto bíblico. O que a palavra de Deus efetivamente falará ao meu coração. É o Deus Todo-Poderoso e a nossa postura de obediência à sua palavra que irá determinar a quantidade de frutos. Uma igreja fraca precisa se tornar forte em Deus. Um mundo necessitado precisa ser confrontado com a mensagem de salvação. Meus irmãos, a despeito do que aconteceu, eu já esclareci à igreja que nós não somos bolsonaristas. A Igreja Presbiteriana do Brasil não apoia oficialmente um candidato. Cada membro tem a sua livre consciência. O que nós procuramos trabalhar com a igreja, e eu reitero isso, são as ideologias por detrás de partidos. É isso que nós precisamos olhar com muita atenção, com muito cuidado. A nossa parte foi feita, está consumado, não tem como reverter. Nós vamos ter que, como igreja, eu penso que pode ser um momento até bom para que a igreja se desperte para a sua missão, para a sua pregação, mesmo enfrentando oposição. E saibam que nos momentos em que essa igreja foi mais perseguida, foi o momento que ela mais cresceu. Foi justamente nos momentos de maior perseguição que grandes homens, grandes mulheres se levantaram para pregar o Evangelho. Então não tenhamos medo, não tenhamos receio, especialmente nós que somos herdeiros da teologia reformada, nós cremos na absoluta soberania de Deus. Nada disso saiu do plano de Deus, talvez do nosso, mas não saiu do dele. Estava no roteiro de Deus para o Brasil. Não sabemos a finalidade, não sabemos, mas estava no roteiro de Deus. E é isso que deve nos confortar. Deus nunca perde o controle da história, nunca. Ele está controlando todas as coisas. Nós temos um papel como igreja, nós vamos desempenhar o nosso papel como consciência política do Estado, mas sempre confiados em Deus. Deus está conduzindo o nosso futuro. E o mundo necessitado precisa ser confrontado com a mensagem de salvação. Essa é a nossa missão principal, levar a mensagem de salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para proporcionar essa salvação.